Olá, velhos amigos, sejam bem-vindos mais uma vez a essa série Edgeworld Dimensions que vocês gostam tanto. Novamente, deixando claro, tem o Instagram do canal. Caso você pense, por que eu vou seguir o Instagram do canal? Simples, quando não tem vídeo, eu vou começar a avisar por lá. E lá eles sempre sabem o que vai vir 2 semanas antes ou até 5 dias antes, então, né? Mas enfim, agora vamos direto para a narração, espero que gostem. Enfim, depois que Tord ficou na sala de tortura, a gente corta pro Matt, onde o Purple King, que no caso é o Matt Rei, tá tentando acordar ele, dizendo que precisa conversar com ele. O Matt acorda e ele fica muito surpreso com o local, de como o local ficou. E a primeira coisa que o Matt diz, ou no caso o nosso Matt, é que ele adorou o quarto, que é o quarto dos sonhos dele. E o Purple King diz que esse era o quarto que o Tord fez pra ele, enfim. E daí corta a cena e a gente descobre a origem desse Matt. E esse Matt tá inteiramente ligado com o episódio What the Future, que é o episódio do Ed do futuro. O Matt começa a dizer que no mundo dele, eles não são mais amigos dele. E o Matt tá contando tudo isso pro nosso Matt, porque a gente sabe que o Matt é narcisista e ele gostaria só de falar com ele mesmo. Mas enfim, o Matt explica, porém nós não vamos ainda direto pro Matt, porque a cena corta pro Tom que prendeu o Tom. No caso, o demônio azul que prendeu o nosso Tom. Os dois estão se provocando, se zoando, né? O Tom fica bravo porque o Blue Demon tá bebendo literalmente Smirnoff na frente dele, né? E o Tom vai direto ao ponto, o que eu tô fazendo aqui? E nessa a origem de como o Tom ganhou os poderes não foi pelo soro do Tord. No caso aí, ele ganhou os poderes pelo algum bicho que possuiu ele, alguma coisa. É claro que o Blue Demon tá louco pra poder lutar com o Tom, afinal, né, são 2 demônios, né? O Tom também tem demônio, só que o demônio dele é mais fraco. E basicamente o Blue Demon tá desesperado por uma luta, até assusta o Tom. E daí a cena corta novamente agora pro Ed, que ele acorda numa cama, confuso, perguntando onde eles estão. E ele escuta um não se mexa. E basicamente o governante verde diz que, olha, se tu não sabe como usa aquarela, ele no caso tá ensinando aqui. Mais uma vez mostra o lado artístico, né, do Ed, mesmo depois de tudo que aconteceu. O Ed fica puto da vida, preocupado também, falando que o plano é do governante verde de ter tirado toda a Coca-Cola do mundo e ter pegado pra ele. Só que daí o Ed diz que, o Ed no caso o governante verde, diz que o plano não é dele. Enfim, daí o governante verde, ele fica bravo e ele diz que não é nada disso, e se o Tord tinha falado isso era mentira, porque ele não era louco. Que o Ed até pensa que, né, ele ia matar ele para roubar os amigos dele. Mas o governante verde, mais uma vez, mostrando a parte de melancolia dele, ele diz que ele não quer os amigos do Ed, porque os amigos dele já se foram, os amigos do governante verde. E ele disse que que eles eram insubstituíveis. O que de fato, mais uma vez, mostra que de fato Tord contou a verdade. Mas enfim, a cena corta mais uma vez, dessa vez agora voltando para a história do Matt, no caso do Purple King. Ele conta exatamente o que a gente viu no final do episódio, que o Matt reverteu o mundo e que ele basicamente ficou com a imagem de grande salvador, de quem iniciou a humanidade, de Deus Supremo. Porque quem viu o What the Future lembra disso. Que no final do episódio o Matt vira, sabe, a pessoa principal do planeta. Assim que ele rouba a máquina do tempo. Só que com o tempo o Matt foi ficando entediado e ficou sentindo saudade de algo. Que no caso, obviamente, eram os 3 amigos. Até que um dia, numa dessas caminhadas que ele estava dando como rei supremo do mundo, ele encontra 3 garotas gritando o nome dele, né? E ele fica extremamente feliz, que ele fala, galera, finalmente eu achei vocês, eu sou um rei agora. Só que, obviamente, eles não reconheceram Matt. Ele disse que ele até tentou abandonar a vida de rei para tentar voltar com eles, mas agora ele era um rei, ele não podia fazer mais nada. Não era simplesmente ele abandonar tudo, porque não tinha como ele fazer isso mais. Eles não cresceram mais juntos, eles não eram mais amigos. Tanto que quando o Matt vai cobrar para cada um deles ter as próprias personalidades, acontece que Ed diz que ele não poderia ser o líder, já que o Matt era a majestade. Quando o Matt pergunta para o Tom seja sarcástico, Tom diz que ele não pode ser sarcástico com o Matt porque seria um insulto. Quando o Matt diz pro Tord voltar a ser violento, o Tord entende que é uma ordem de rei, que ele teria que matar qualquer um que o Matt quisesse. Então, no caso, eles estavam sendo muito tolerantes com o Matt, e não estavam sendo eles mesmos, porque o Matt, para eles, era
um líder, era uma majestade, era um deus. Então não tinha como eles se aproximarem disso. Então Matt achou melhor deixá-los em paz. E ele ordenou até que talvez tentassem criar uma máquina do tempo de novo para ele poder voltar e garantir que isso não ia acontecer. Só que, é claro, ele teria um risco enorme voltando porque ele teria a chance de perder tudo e talvez até desaparecer no meio do tempo. Então o Matt não tinha muita escolha além de ficar ali como rei, mesmo com a máquina do tempo, porque agora não existia mais aquele passado para ele poder retornar para o momento do Ed do futuro. Não tinha mais. Afinal, ele reescreveu a história. Com o tempo, começaram a chamar o Matt de Rei Tirano, porque, né? E os amigos do Matt acabaram virando como seguranças dele mais do que amigos. Infelizmente. O Matt basicamente tinha tudo, né? Que nem ele diz ali. Ele tinha o carinho de todos, ele tinha a atenção de todos, ele tinha tudo que o narcisista queria. Mas ele não tinha os amigos dele. Até que ele escuta uma voz perguntando: Matt, por que está chorando? E obviamente nós sabemos quem é. O Matt fica surpreso com esse Tord. Então agora que o Matt estava fragilizado emocionalmente, quando ele vê esse Tord, para ele é o amigo dele. Porque esse não é o Tord que obedecia a ele. Esse é o Tord que ele conhecia. E ele não liga se é um Tord de outro universo. E ele na hora se dispõe a ajudar o Tord a conquistar o multiverso. Daí o Matt diz que agora ele tem tudo. Sua coroa, seus amigos, seu império e seus escravos. E daí ele diz que e todos viveram felizes para sempre, fechando o livro. Daí ele diz que tá na hora de ir. O nosso Matt pergunta onde que ele vai, né? E o Purple King só diz que tu vai pra uma cela fria, escura, feia. E ele chamou os guardas pra levar. E a gente vê que esse Matt ele não é bonzinho não, porque ele ainda diz ali no final que agora ele tem tudo pra ter a vida dele de volta. Enfim, o que acontece? A gente retorna pro Tord depois disso, na parte lá da tortura com Sunshine e Lollipops. Enfim, odeio falar esse nome. A gente volta pra aquela parte e o Tord ele diz que tá fragilizado, ele fala que a chave tá na casa, né? E o Red Leader ordena que o Paul e o Patrick vão investigar lá. E que agora ele colocaria o Tord normal na prisão. E ele teria total controle do multiverso agora. Enfim, o Tord encontra o Matt, ele pergunta se tá tudo bem com o Matt e tal. E a gente descobre que sim, ele ainda tem a chave e ele vai usar o sistema de segurança para chegar até ela. Nós cortamos de novo agora pro Tom, que os dois estão completamente bêbados. E quando talvez ia rolar uma luta, a soldada aparece e isso acontece. Ela leva o Tom. Enfim, daí a gente vê novamente os 4 antagonistas reunidos. E o Tord diz que tem uma notícia pra todos. Enfim, rola uma desavença ali, que eles falam do mini Tord, lá do Tord entre aspas do bem. E o Ed fica meio indignado, né, que ele fala aquela coisa que ele precisava perto pra poder insultar aquele Tord junto. Enfim, nada muito foco da trama. E agora voltando, novamente o Tord percebe que o rato, entre aspas, do Tord estava mentindo. Então ele pergunta se algum deles conseguiu alguma informação. E basicamente nenhum deles conseguiu nada de informação sobre a chave. Até que do nada a luz apaga e mostra o que aconteceu. O nosso pequeno Tord, ele conseguiu hackear os sistemas da base. E é engraçado que o próprio Red Leader fica indignado dizendo: mas eu disse pra todos vocês trocarem a droga da senha. Enfim, corta pro corredor, eles estão correndo direto pra uma máquina talvez de teleporte, que a gente não sabe ainda. E ele manda o Tom ir atrás deles, né? Enfim, eles vão correndo diretamente pro laboratório o mais rápido possível, porém alguém teria que segurar a porta por enquanto eles procurassem a máquina de portal. E nós descobrimos para que servia a chave. Ela servia justamente para essa máquina abrir portais para outros universos. Então, quando abrem o portal, o Tord fica feliz, porque finalmente o Tord conseguiu seus amigos de volta. O Ed agora ali até elogiou ele, para chegar no nível até do Tom elogiar ele. Porém, essa alegria do Tord não dura muito tempo, quando a porta se parte e eles são arremessados para o portal, deixando o Tord para trás com a máquina. E isso acontece. Olha, você realmente conseguiu usar a máquina. Estaria orgulhoso de você, mas não. Afinal, você tem a chave. Não posso deixar você encostar na máquina. Solta, seu pedaço de merda. Você é um lixo. Eu sabia que você só ia ser útil se eu sequestrasse eles.
Mas eu não entendo, mesmo sendo mais inteligente e versátil do que eu, por que continua insistindo em ser bom? Eu não sou como você. Sim, eu abandonei todos eles para seguir meus sonhos. Mas você os perturba. Você é a razão pela qual eu os deixei. Eu não posso deixar meus amigos vivendo com pessoas como você. Tenho notícias para você de que você não vai fazer nada disso. Porra! Segura isso, Tort! Comunista! Me desculpe, pessoal. Eu falhei com vocês. Senhores, é oficial. O ratinho não está mais entre nós. Está na hora da fase número 2. Estão prontos, amigos?